convidamos neste momento o senhor André Gomes, da Biana Iguaçu-Mec, para a sua apresentação. O meu nome é André Gomes, eu trabalho na Biana Recycling, Espanha. Sou formado em Engenharia Química Industrial e estou na área dos resíduos há mais de 10 anos. Sou responsável pela área da Américas e África, ou seja, por todos os países da Américas e África. E a Biana é uma empresa, uma multinacional espanhola, que se dedica há mais de 30 anos na área do que é tratamento de resíduos. Eu vou começar a minha apresentação por falar alguns números do que, a nível mundial e a nível do mercado brasileiro, do que é os resíduos. Então, só para termos uma ideia, segundo o mapa mundial da ISBA, a quantidade em metros cúbicos dos 50 maiores aterros do mundo corresponde a 330 vezes o tamanho da pirâmide de Giza, que é a maior pirâmide no Egito. Então, só para ter uma ideia do que existe depositado em aterro. No mercado brasileiro, estamos a falar de uma produção per capita de 379 quilos e, no fundo, existe uma quantidade enorme de resíduos que continuam a ir para aterro ou para lixão, que poderiam ser reaproveitados. Aqui ao lado vemos esse tipo de resíduos, nomeadamente vidro, metais, papel, papelão, plástico, que continuam a ir para aterro sanitário ou até mesmo para lixão. A nível de exposição final, dados 2017-2018, vê-se um crescendo de utilização do que é do aterro sanitário, mas existe ainda uma quantidade bastante grande, uma percentagem bastante grande de material que vai para o lixão e para aterro não controlado. E aí o nosso comentário do que é o water waste, ou seja, no fundo é perca desse resíduo que poderia ser aproveitado, seja via reciclagem, seja via energético. A nível de geração de resíduos, a nível mundial, prevê-se um aumento na casa dos 70% nas próximas 3 décadas, a nível do que é a geração per capita de resíduos. Gostaria agora de focar no que é o combustível sólido recuperável, ou chamado CDR, combustível derivado de resíduo. Ou seja, no resíduo municipal, ou resíduo sólido urbano, existem 3 frações importantes. Existe a fração do que é a fração orgânica, ou seja, os orgânicos, existe os recicláveis e depois existe o que é a fração resto. Essa fração resto é a parte inorgânica, mas que não é reciclável, que não é encaminhada via reciclagem e que corresponde muitas vezes a uma percentagem na ordem dos 30% a 35%, o que é uma percentagem bastante grande de material. Não havendo uma saída para este material a nível de reciclagem, este material vai, a maior parte das vezes, parar a aterro sanitário. E é um material que pode ser transformado ou reaproveitado como combustível derivado de resíduo ou combustível sólido recuperado. E nós acreditamos que sim, que é uma forma de reaproveitamento desta fração dos resíduos. A nível do que é a Biana, como apresentei, é uma empresa espanhola, uma multinacional espanhola. Nós estamos presentes no mercado brasileiro desde 2012, através de uma parceria, na altura, feita entre a Iguaçu-Mec e a Macias. Em 2017 houve uma alteração de propriedade na Macias Recycling e então houve uma alteração do nome da empresa e passamos a chamar-nos Biana Recycling. Ou seja, todas as nossas parcerias mantiveram-se, toda a estrutura da empresa manteve-se igual e neste momento no Brasil existe o que é então essa parceria entre a Biana Recycling e a Iguaçu-Mec e temos então a Biana Iguaçu-Mec. Ou seja, estamos no mercado desde 2012, temos fabrico nacional, ou seja, a aposta, digamos assim, na Biana no mercado brasileiro foi uma aposta bastante forte, não só de venda dos nossos equipamentos e das nossas soluções, mas senão também de poder fabricar uma parte dos nossos equipamentos e ter estrutura local para dar suporte pós-venda aos nossos clientes.
Obviamente isso é um processo que demorou lento, ou seja, é um processo que demorou alguns anos para haver essa passagem, digamos assim, de know-how entre uma empresa e outra, mas neste momento estamos em velocidade cruzeiro, ou seja, temos já a estrutura montada, já temos plantas a trabalhar, fabricadas maioritariamente no Brasil, e damos assistência desde a nossa estrutura local. A nível mundial, como referi, a Biana é uma empresa com mais de 30 anos, instalamos mais de 200 plantas a nível mundial e temos uma estrutura, tentamos sempre ter uma estrutura local nos diversos países. Temos algumas sucursais e parcerias, no caso Reino Unido, Portugal, França, o Brasil e a Turquia, onde temos parcerias Biana com empresas locais, ou só Biana Recycling, no caso de Portugal e no Reino Unido é 100% tido pela Biana Recycling. Então esta é a nossa estrutura a nível mundial. Nós acreditamos que realmente para sermos uma empresa internacional precisamos ter estruturas locais, ou seja, não é só fazer a venda a nível mundial, senão poder prestar estes serviços locais. Para além destas empresas, para além destas sucursais ou estas parcerias, trabalhamos com distribuidores em alguns outros países, no caso do México, a África do Sul, na Ásia, onde temos realmente agentes ou distribuidores. Então a fração resto é uma fração importante em que devemos dar o devido destino. Esse destino, como disse, a indústria cimenteira foi um precursor da utilização do CDR, mas existem casos, existem situações onde não existe uma indústria cimenteira local ou um destino desse CDR. E aí entramos com a Biana Thermal Value Solutions, no fundo que é o reaproveitamento térmico ou energético deste CDR ou deste combustível sólido recuperado. A solução Biana Thermal Value Solutions pressupõe sempre uma preparação dos resíduos, ou seja, nós preparamos sempre o resíduo, no fundo preparamos o CDR, fazemos sempre essa preparação do CDR, alimentamos o CDR a um forno rotativo. Neste forno rotativo nós trabalhamos com temperaturas na ordem dos 850 a 900 graus. O material passa por um processo de oxidação térmica dentro do forno rotativo e passa para a câmara de oxidação. Nesta câmara de oxidação é onde se faz a oxidação dos gases, a oxidação do próprio material em si, um processo muito algo similar a uma gasificação. E o material depois, ou neste caso o gás, é alimentado a uma câmara de pós-combustão. Nessa câmara de pós-combustão nós fazemos a combustão desse mesmo gás, com uma alimentação secundária de oxigênio, onde subimos as temperaturas para 1100 graus. E temos um tempo de residência de 2 segundos. Isto, no fundo, para controlar a formação de dioxinas. Nós estamos a falar de resíduos, estamos a falar sobretudo de materiais contaminantes, como plásticos, e por isso nós trabalhamos a estas tão altas temperaturas, que é para evitar já de si a formação de dioxinas, e fazemos a pós-combustão elevando ainda mais a temperatura para garantir que essa formação não ocorra. Depois da câmara de pós-combustão, esses gases são alimentados ou uma caldeira de vapor, ou uma turbina de vapor, ou um circuito de óleo térmico e um alternador, onde é gerada a energia elétrica. Os gases posteriormente passam por um reator. Esse reator é onde é introduzido tanto hidroxicálcio como carvão ativado para a neutralização das dioxinas e dos sais, e daí passamos a um filtro de mangas e o gás sai por uma chaminé a uma temperatura na ordem dos 120, 130 graus. Nós temos geração de cinzas, a nossa geração de cinzas, devido às altas temperaturas com que nós trabalhamos, tanto no forno como na câmara de pós-combustão, são cinzas inertes. As cinzas são extraídas na parte inferior da câmara de oxidação e, como referi, são umas cinzas inertes. No filtro de mangas existe a recolha das poeiras,
essas poeiras são contaminadas, ou seja, têm uma contaminação, sobretudo, dos sais de hidroxicálcio. E aí, normalmente, o tratamento dado a essas poeiras é destino um aterro sanitário de perigosos. Então, basicamente, este é o processo de uma forma simples, ou seja, o importante neste processo é que tenha que ser feita uma preparação dos resíduos inicial. Dentro do forno, nós trabalhamos, como disse, com forno rotativo, para haver uma homogeneização do material. A alimentação do forno é uma alimentação, pode ser em contínuo ou em batches. Dentro do forno, nós temos incorporado um sistema de refratários especiais para aguentar altas temperaturas, de certa forma para manter estável todo o processo a nível térmico. Obviamente o forno é dimensionado em função da carga térmica que nós vamos alimentar, ou seja, no fundo o poder calorífico e a quantidade de material que nós alimentamos, e temos um controle interno da temperatura. Para soluções mais simples, casos mais pequenos, ou seja, nós utilizamos diretamente um queimador de sólidos. O queimador de sólidos, no fundo, é um processo similar ao processo que eu acabei de explicar, só que num ponto de vista menor dimensão. Ou seja, um equipamento compacto, onde toda a oxidação e pós-combustão é feita dentro do mesmo espaço. Aí trabalhamos com 3 modelos que diferem pela capacidade e pelas dimensões dos mesmos. Eu iria passar agora para alguns casos práticos e explicar alguns exemplos de propostas e projetos que nós realizamos. Este projeto que estamos a ver no slide agora é um projeto completo, ou seja, desenhado e toda a engenharia feita pela Biana Recycling. É um projeto que está em fase de montagem, ou seja, de fabrico dos equipamentos e que irá ser instalado no México, e onde nós recebemos numa primeira fase o que é o resíduo sólido urbano, ou resíduo domiciliário. É feito um pré-tratamento desse resíduo através de uma planta, onde fazemos uma pré-seleção de volumosos, um abre-sacos, separamos o que é a fração orgânica da fração inorgânica. Na fração inorgânica recuperamos recicláveis e da fração resto preparamos então o que se chama o CDR. A fração orgânica, neste caso, vai a um processo de biodigestão, onde gera energia elétrica através desse processo de biodigestão, e depois passa um processo de compostagem. Ou seja, do processo de biodigestão nós temos um digestato sólido, e esse digestato sólido é fermentado, passa um processo de trincheiras com fermentação e preparação de compostagem. A fração resto, na qual é preparado o CDR, é alimentada a uma linha de valorização térmica. Neste caso são dois fornos em paralelo, são 2 linhas em paralelo, onde nós alimentamos 6,8 toneladas hora às 2 linhas, ou seja, 3,4 em cada linha, e onde geramos, estimado, entre 5 a 5,7 megawatts de energia elétrica. No fundo é um projeto completo, onde praticamente todo o resíduo é reaproveitado, seja via biodigestão da fração orgânica, seja via valorização térmica do CDR. Aqui, a nível de rejeito que nós possamos enviar para aterro desta planta, será basicamente os inertes, que não são reaproveitáveis. Tudo o que é reciclável é enfardado e é vendido como reciclável. Os demais materiais são valorizados termicamente e energeticamente através da nossa unidade de valorização térmica ou através da biodigestão. Para terminar, uma outra unidade que nós projetamos, onde todo o resíduo urbano passa por um processo de biosecagem,
No fundo, o processo de biossecagem o que faz é secar todo o material. Após esse processo de biossecagem, que é feito em trincheiras, com uma membrana desenhada também pela Biana, membrana Covertec, e ao fim dos 30 dias esse material vai a um processo de tratamento mecânico. Nesse processo de tratamento mecânico, então, é retirado recicláveis e é preparado o CDR. O CDR, posteriormente, vai a uma unidade de valorização térmica para gerar, neste caso, 3,7 megawatts de energia. Aqui estamos a falar de uma unidade para processar 300 toneladas dia de resíduo urbano. Então, com estes dois casos, chegamos ao final da nossa apresentação e desde a Biana podemos apresentar uma solução completa, desde a entrada do resíduo, ou seja, com o tratamento, com o pré-tratamento dos resíduos. Partimos sempre de uma planta de pré-tratamento com recuperação de recicláveis e preparação de CDR, que depois poderá ser destinado ou através de coprocessamento numa indústria cimenteira, ou caso não haja essa viabilidade, podemos, dentro da Biana, instalar uma unidade de valorização térmica.